Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje 19 de maio, dia do advogado e dos acadêmicos em advocacia. Nós parabenizamos a todos os profissionais, estudantes da advocacia, para que eles possam ser excelentes, exímios profissionais. Precisamos de advogados realmente que possam exercer a sua profissão com muita dignidade, com muito respeito aos direitos de cada cidadão. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo outra vez o pastor Miguel para trazer mais uma reflexão da Palavra de Deus, juntamente com a sua esposa, a cantora Denise, que estiveram abrilhantando o 31º aniversário do programa Opção para a Vida. Mas você também ainda ouvirá o conjunto coral Saracale, que esteve também louvando a Deus naquele culto de ações de graça. Antes, porém, quero lembrar a todos a nossa 22ª conferência ou simpósio da família. Estamos tendo durante todo este mês de maio, sempre aos domingos pela manhã, às 9 horas, escola dominical, e aos domingos à noite, mensagens, estudos, palestras alusivas à família. A família, que é considerada a célula máter da sociedade, nesses dias tem vivido e sofrido grandes ataques. Há uma dificuldade muito grande da família realmente nesses dias suportar todas as investidas e artimanhas do diabo querendo destruir, arruinar a família. Por isso, nosso lema do nosso simpósio é restaurando o altar da sua família, que está muitas vezes em ruínas. Quantos lares estão vivendo dias difíceis, dificuldades, casais se separando, filhos rebeldes. Então a gente vê que a família realmente está sofrendo todo tipo de ataques. E nosso simpósio está trabalhando exatamente em cima dessa restauração, dessa reconstrução de muitos altares que estão em ruínas. Você não pode perder, portanto, nesse domingo pela manhã, escola dominical, e domingo à noite estaremos ali participando de mais um simpósio, de uma das palestras que teremos alusivas a esse tema, restaurando o altar da sua família. Nesse instante eu convido você para que juntos façamos uma oração e nós vamos orar exclusivamente pelos lares, pelas famílias. Pai, queremos te agradecer por esse momento tão importante, quando nós iniciamos mais um programa trazendo mensagens que realmente tragam edificação, despertamento e, sobretudo, ó Pai, alimento espiritual para muitos corações que estão famintos, para muitos corações que estão sequiosos e sedentos pela Tua Palavra. Que Tu se digne de abençoar mais uma vez o pastor Miguel, a cantora Denise, na comunicação desta mensagem. Abençoa os lares, abençoa as famílias, principalmente os lares divididos, os lares que estão em conflitos, famílias que estão se separando. Meu Deus, tem misericórdia. Que nós possamos ver muitos lares sendo restaurados. Por isso eu te peço nesta oportunidade uma bênção toda especial para cada família. Portanto, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e responde-nos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvir o pastor Miguel, você vai ficar com o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Tanta beleza é sem igual ao redor.
Ele poderia ter desistido de nós, desistido da raça humana, quando eram poucos, quando Adão e Eva pecaram. Mas Ele decidiu não desistir de nós. Ele poderia ter desistido dessa raça, sendo eliminada totalmente por causa do pecado, e criar uma outra raça perfeita, como Ele criou Adão e Eva. Mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu continuar nos amando. E Ele decidiu providenciar a restauração das nossas vidas para com Ele. Quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo, está falando que Ele amou a raça humana, os pecadores, os injustos. Por isso que a salvação começa no coração de Deus, e que a salvação não foi só um planejamento de Deus, mas foi um projeto que Ele executa no Seu Filho Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não negociou. Ele não pediu nada em troca, até porque nós não tínhamos nada digno de dar a Ele. Mas a Bíblia diz que Ele deu. Ele doou o que era mais precioso para Ele. O seu próprio filho que era igual a Ele. O seu filho que era um com Ele. Unigênito. Exatamente igual a Ele. E essa dádiva foi para que todo aquele que nele viesse crer, seria herdeiro da vida eterna. Da vida que nunca jamais acabará, e em glória com Ele para todo sempre. Por isso que o Evangelho é centralizado em Cristo Jesus, e o objetivo principal do Evangelho é a salvação das nossas vidas. E por isso que o Evangelho, que hoje é usado já há muito tempo, de tantas maneiras e com tantos objetivos, mas o Evangelho bíblico, Cristo Jesus, ele se fundamenta no propósito da salvação de nossas vidas. O objetivo de Cristo ser sacrificado na cruz é muito claro nas Escrituras. É a nossa salvação. Ele é buscado com muitos objetivos. Ele é buscado com diferentes objetivos. Os seres humanos buscam a Cristo querendo realizar nele muitos desejos. Mas abre comigo a tua Bíblia para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e a nós. E veja como é claro, claríssimo, o objetivo pelo qual Cristo morreu por nós na cruz. No versículo de número 2, ou melhor, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, que havia recebido esse evangelho, havia sido salvo por esse evangelho, transformado por esse evangelho, portador desse evangelho, ele mostra que ele recebeu um evangelho pronto. Ele mostra que ele recebeu uma mensagem pronta. Ele mostra que ele recebeu uma mensagem com objetivo definido e único. Cada frase que eu vou ler, você vai repetir em voz alta. Repete assim: antes de tudo. Está fraquinho, mais forte. Antes de tudo,
vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está dizendo que ele recebeu o Evangelho pronto, e que ele deveria propagar, divulgar, pregar, assim como ele recebeu. Ele disse: eu não estou criando nada, eu não estou fantasiando nada. É o que eu recebi do Senhor que eu estou entregando a vocês. E o Evangelho que ele recebeu foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ponto final. Qualquer advento, qualquer situação, qualquer bênção, qualquer algo mais que vira as nossas vidas de Deus, virá como resultado de estarmos no Evangelho. Virá como resultado da nossa convivência com Deus. Virá como resultado de sermos crentes em Cristo Jesus. Porque a vida de Cristo, a vida de Jesus era preciosa demais para ser dado, ofertado, sacrificado por qualquer outra coisa, por qualquer outro bem material. Era a vida justa, pura, santa, sendo trocado, condenado pelas nossas vidas impuras, injustas e inimigas de Deus. Era a vida sendo entregue para que nós tivéssemos vida, sem concorrência, porque nunca existiu, não existia e nem jamais poderia existir alguém puro, santo, perfeito, sem pecado, portanto com um sangue puro, incontaminado, para ser derramado na cruz pelos nossos pecados. O objetivo definido é a nossa salvação. Qualquer coisa que Deus fizer por nós é consequência de estarmos nele. É consequência de aceitarmos o preço que Cristo pagou pelos nossos pecados, causando o constrangimento de nos levar ao arrependimento e à confissão de Cristo como o único e suficiente Salvador. E o apóstolo Paulo, ele afirma que o que ele está dizendo está embasado, está de acordo com a Escritura Sagrada. Ele está dizendo, o que eu estou afirmando é comprovado pela Escritura. Escritura, até o dia de hoje, representa em nossas vidas a verdade sobre as coisas. Apesar de muitas escrituras humanas poderem ser falsificadas,
Mas Escritura é a comprovação da realidade de uma situação, de uma natureza, de um bem, de uma identidade, de uma nacionalidade, de uma naturalidade, de uma filiação. Se está nas escrituras dos departamentos jurídicos dos cartórios, então, significa diante da sociedade que aquilo é verdade. É incontestável. Acerca de Deus, do seu plano, da vida espiritual, de tudo que nós somos, que Ele é e do que Ele fez, continua fazendo e fará por nós, o que está na Escritura é verdade absoluta. Por isso que ele diz, segundo as Escrituras. Depois dele afirmar que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele abre uma vírgula aí e diz, segundo as Escrituras, está comprovado na Escritura, e se está na Escritura, é verdade certa, absoluta, não pode ser contestada. Ele prossegue mostrando o fundamento do sacrifício de Cristo, da razão pela qual Ele veio a este mundo, quando Ele diz que depois de ser morto pelos nossos pecados, Ele foi sepultado. O sepultamento de Cristo seria a comprovação humana da sua morte. Porque já existia a confirmação diante de Deus. Já existia a aceitação de Deus por Cristo ter pago a totalidade dos nossos pecados. Cumprido o plano perfeito que Deus tinha feito nele por nós. Mas humanamente o sepultamento de Jesus comprovaria a sua morte. Sabendo Deus que muitos iam tentar justificativas para negar a sua ressurreição, por isso Cristo foi sepultado. Ele poderia, após cumprir o sacrifício da cruz, do cume da cruz ter sido ressuscitado, glorificado e voltado aos céus. Mas não. Ele continuou no caminho da condenação humana. Ele voltou ao pó. Ele foi sepultado para comprovar a sua morte. Mas o apóstolo nos relata, e a Bíblia Sagrada, em todos os evangelhos, relata isso, que a morte não pôde detê-lo, porque a vitória sobre a morte foi decretada pelo seu sacrifício. E por isso que diz, que ele prossegue no versículo 4, dizendo, ressuscitou ao terceiro dia, e novamente ele diz, segundo as Escrituras. Ou seja, a ressurreição de Jesus não é uma imaginação, não é uma história, não é um evento criado por ninguém. É comprovado pelas Escrituras Sagradas que Ele ressuscitou. E no ato dele ressuscitar, Ele ainda comprova aqueles que estavam nele, já crendo nele, aparecendo durante todos os 40 dias que na terra ele permaneceu. E até aparecer a um número de pessoas completamente relevante para a população de Jerusalém na época. Aparecer a mais de 500 pessoas. E na presença dos discípulos, ele retorna aos céus. Ele é assunto aos céus,
tem o corpo ressurreto, agora glorificado, e portanto a terra não era mais digna dele, como a terra não será digna do meu, do teu, do corpo que receberemos do Senhor, glorificado para a vida eterna. E ele aí só retorna à terra uma única vez, em Atos capítulo 9, quando os apóstolos estavam falhando na missão de propagação do Evangelho, e ele então interrompe a viagem de Saulo, o perseguidor a Damasco, e se apresenta ao próprio Saulo. Saulo se rende a ele, se converte a ele, e se torna um dos fiéis missionários do Senhor, dando a sua vida pela propagação do Evangelho na face da terra. Então esse foi o plano de Deus em Cristo Jesus. E é esse o Evangelho que Ele coloca diante de nós, para nós, como reconciliados com Deus, nós como vivificados espiritualmente, nós como membros da igreja, corpo de Cristo, passamos a ter o encargo, o privilégio, acompanhado de uma grande responsabilidade, de contar aos outros como contaram a nós. Qual a nossa situação diante de Deus, qual a providência de Deus em Cristo Jesus, e o que Deus fez por nós após reconhecermos-o como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Essa é a mensagem aos perdidos, a todos os seres humanos que, como eu e você, ainda estávamos um dia, ainda estão sem Cristo Jesus. Longe de Deus, longe da sua graça, sem o seu perdão e condenados ao inferno e ao lago de fogo. Assim estávamos nós, e assim ainda estão muitos na face da terra. Esses são os perdidos que Cristo se refere. E o objetivo dele foi buscar os perdidos. E por isso que a morte dele foi para a salvação do ser humano perdido, afastado de Deus, condenado ao sofrimento eterno. E esse é o Evangelho que Ele confiou a mim, a você, a cada um de nós, a toda a igreja. E como objetivo principal da morte de Cristo é o perdão dos nossos pecados, é pagar o preço dos nossos pecados. O principal objetivo da igreja é pregar a salvação em Cristo, por Cristo e através de Cristo. Isso significa única e exclusivamente em Cristo Jesus. A maior necessidade de todos os seres humanos é a salvação. E por isso que a prioridade da pregação da igreja, corpo de Cristo, é a salvação única e exclusivamente por Cristo Jesus. Porque Ele foi que deixou a sua glória, se tornou um de nós, viveu como nós, mas como nós não pecou. E por isso venceu o pecado que não podíamos vencer. Pagou o preço que não podíamos pagar. E venceu a morte que estava pronta a nos tragar. E essa é a mensagem destino, que através de anos, décadas e séculos, traz a mensagem do grande amor de Deus, revelado a nós por Cristo Jesus. Por isso juntos podemos cantar, se isto não for amor. Obrigada, Deus, porque nós fomos alcançados por esse tão grande amor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, que é tão preciosa para as nossas vidas, Pai.
deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Obrigada, Senhor. Essa salvação é tão linda. Que alto preço pagastes. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe o quê? Esse amor. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for Senhor, muito obrigada por esse amor, e sabemos que Tu ressuscitou, Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Agradecemos a você que esteve conosco. Esperamos nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir, para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos fiquem com Deus e recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.